Aleluias, graça e paz, irmãos. Boa noite a todos, que Deus abençoe a sua vida grandemente nesse dia e que nós possamos aqui ser ainda ministrados pela palavra do Senhor. E eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Neste mês nós estamos compartilhando alguns princípios, baseado aí no livro Como Ter uma Vida Abençoada. Então nós estamos falando sobre princípios bíblicos para que tenhamos uma vida abençoada. Semana passada o pastor Adilson já trouxe uma mensagem a respeito desse tema. Hoje eu vou dar sequência e teremos ainda algumas mensagens durante esse mês como um todo, falando a respeito de como sermos abençoados. É óbvio que ser abençoado por Deus, ele ultrapassa as questões financeiras. Ser abençoado por Deus, ele ultrapassa as questões das tuas posses materiais. Ser abençoado por Deus ultrapassa tudo isso, porque a bênção de Deus ela é completa. Quando o Senhor nos abençoa, Ele nos abençoa em todas as áreas da nossa vida. E a maior bênção que nós podemos receber na nossa vida é a salvação. Um dia Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar o meu e os seus pecados. E quando nós aceitamos Jesus, quando nós recebemos a Jesus como nosso Salvador, os nossos pecados foram perdoados e Deus nos transformou em filhos. Fomos feitos filhos de Deus, nos tornamos filhos de Deus. E para todos aqueles que são filhos de Deus, existem bênçãos que vão além da salvação. Deus também deseja que nós tenhamos uma vida abençoada, que enquanto estivermos aqui nessa terra, possamos desfrutar das bênçãos com as quais Ele nos abençoou. A Bíblia diz que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Você sabe qual é o significado de toda no grego? Quem sabe? Ninguém sabe. Significa toda mesmo. Toda é toda. Então a Bíblia diz que o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Então todas as bênçãos estão destinadas à nossa vida. Todas as bênçãos estão destinadas a nós, inclusive as bênçãos que estão relacionadas à nossa vida financeira, inclusive as bênçãos que estão relacionadas às nossas posses, inclusive as bênçãos que estão relacionadas à nossa vida material. Deus tem bênção para nós também a esse respeito, e nós não podemos negligenciar os princípios e os ensinamentos da palavra de Deus a respeito disso. Então, este mês como um todo, nós vamos trazer as mensagens e as pregações que são baseadas nesse livro, como ter uma vida abençoada, e você vai poder então aprender princípios para que você possa ter uma vida abençoada nesta área, na área financeira, na área material. Então nós vamos falar com vocês hoje a respeito também de um tema, de um princípio que é chamado princípio do primeiro. Diga primeiro. Então você vai aprender hoje a respeito do princípio do primeiro, e este princípio do primeiro vai fazer você ser grandemente abençoado. Eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui individualmente para cada um de vocês, todo mundo gostaria de ser abençoado aqui, porque todo mundo trabalha, todo mundo luta. Nós estamos num país com inúmeras dificuldades, né? Nós temos aí uma carga tributária muito grande, muito alta, que acaba sendo um peso muito grande para aquelas pessoas que tentam empreender nesse país. Nós vivemos muitas dificuldades sociais, nós vivemos algumas dificuldades econômicas, nós vivemos uma série de problemas e uma série de dificuldades. Mas deixa eu te dizer algo nesta noite, você precisa sair daqui entendendo e compreendendo isso. Acima de qualquer circunstância, acima de qualquer dificuldade, acima de qualquer limite, de qualquer obstáculo, de qualquer abismo entre você e a sua bênção, existe Deus, existe a palavra de Deus, existe a promessa de Deus. E as promessas de Deus, a bênção do Senhor, já foram destinadas a você. Por isso que nós não podemos saber que existe bênção de Deus destinada a nós, e não podemos viver afastado dessas bênçãos. Então nós precisamos aprender os princípios bíblicos que vão nos ajudar a que nós sejamos abençoados em todas as áreas da nossa vida, porque todas as bênçãos espirituais já foram destinadas a nós. Então nós precisamos aprender quais são os princípios bíblicos que vão startar na nossa vida as bênçãos de Deus. E hoje nós vamos falar a respeito do princípio do primeiro. Você vai aprender sobre isso, e isso vai te ajudar,
isso vai motivar você a você ser abençoado. Quantos aqui são profissional liberal? Quem é profissional liberal? Tem lá um engenheiro liberal, é um piloto de Uber, é um advogado, é um médico. Quantos? Levanta a mão, profissional liberal. Olha aí. Quem aqui é empresário? Você já tem uma empresa, tem funcionário? Levanta a mão, quero ver. Quem aqui é o CLT, aquele que bate cartão? Né? Mas tem uns que não levantou a mão aí, então você deve ser funcionário público. Quem é funcionário público? Tem bastante, tem professor, tal, aqui na igreja. Então veja, independente de qual seja a área que você atue, independente de qual seja o lugar onde você trabalha, independente de qual seja a forma como você consegue trazer o sustento da sua casa, o sustento da sua família, nós precisamos entender que Deus é aquele que abençoa o fruto do nosso trabalho. E quando Deus abençoa o fruto do nosso trabalho, nós não vivemos escravizados pelas circunstâncias. Quando Deus abençoa o fruto do nosso trabalho, nós não vivemos escravizados pelas dificuldades, pelas lutas, por fim, por tudo que a gente vê no Jornal Nacional. Quando você assiste jornal, eu nem assisto Jornal Nacional, porque dá uma tristeza na gente assistir o Jornal Nacional, né? Mas enfim, quando nós entendemos os princípios bíblicos, nós vamos viver uma vida além disso, acima disso. Nós vamos enxergar as coisas como Deus enxerga. E hoje eu quero falar para você a respeito de um princípio muito poderoso. É óbvio que ser abençoado, como eu já falei, vai além das posses materiais. E olha, ser abençoado, você não pode confundir ser abençoado com luxo, com luxúria. Tem gente que fica, ai Deus, me dá 4 BMW, Deus, 2 Porsche e 3 iate. Não, Deus não é gênio da lâmpada que você esfrega lá e faz 3 pedidos, não é isso. Deus não prometeu luxo para ninguém. Deus não prometeu uma vida de luxúria para ninguém. Mas Deus deixou princípios e a promessa dele é que o Senhor cuidaria das tuas necessidades, que o Senhor guardaria a sua vida, que o Senhor vai prover o pão que você precisa, que Deus vai dar a você o sustento para você sustentar a sua família, que Deus vai prover você a condição de empreender, se você é um empreendedor, que Deus vai abençoar a sua empresa meio uma crise, que Deus vai abençoar a sua vida como um profissional liberal mesmo em meio a uma crise, que Deus vai te dar aquela promoção mesmo tendo toda a dificuldade do mundo. Isso nós temos a garantia das promessas da palavra de Deus. Isso nós temos a garantia. Deus não vai dar, não tem luxo para ninguém. Se você está esperando Deus mandar um iate para você, se está esperando Deus mandar para você aquela BMW, o Camaro amarelo, não vai ter. Pode ter que você trabalhe, amém? Se você trabalhar e Deus te abençoar, você pode comprar, não tem problema nenhum. Só não vem fazer barulho aqui na frente, aqueles carros fazem um barulhão, né? Na hora do culto, principalmente. Mas assim, Deus não é um gênio, mas nós temos promessas na Bíblia. Nós não podemos viver escravos e refém das circunstâncias econômicas. Nós podemos andar acima disso, nós podemos viver acima disso, nós podemos desfrutar das bênçãos que Deus tem para nós. E queridos, deixa eu dizer algo para você. Eu conheço pessoas com vida muito simples, gente que não é nem um profissional, não tem nem formação superior, gente simples, mas que entenderam muitos princípios bíblicos e que vivem uma vida abençoada. E vamos falar hoje sobre este princípio. Qual é o segredo então para viver uma vida abençoada? Qual é o segredo para que nós possamos desfrutar das bênçãos que Deus tem para nós? Isso já foi falado no domingo passado, mas eu vou relembrar você. O segredo para ser abençoado por Deus nessa área é a generosidade. Nós devemos ser generosos. Olha, deixa eu dizer algo para você. Deus não abençoa pão duro. Deus não abençoa pão duro. Não adianta. Se o cara é pão duro, se o cara é aquele que a mão dele está colada com super bonder, não abre de jeito nenhum, tem 4 casal de escorpião em cada bolso, Deus não abençoa. O segredo da bênção de Deus é a generosidade. Quanto mais nós damos, este é o princípio bíblico. Quem muito dá, muito recebe. Quem pouco dá, pouco recebe. É isso que a Bíblia ensina. E deixa eu te dizer, talvez a sua vida está amarrada ainda nessa área. Porque você não consegue viver a liberalidade, você não consegue viver a generosidade, você não consegue ser generoso.
Então, o segredo para o sucesso é a generosidade. E nós vamos falar hoje sobre um princípio que vai fazer você ser generoso, que vai te ensinar a ser generoso e, por consequência disso, vai te ensinar a ser abençoado por Deus nessa área. Veja, a gente às vezes não quer falar sobre esse assunto. Nós temos às vezes dificuldade de falar sobre esse assunto, mas é preciso ensinar a igreja do Senhor a ser abençoada. E essa igreja nós podemos testemunhar a respeito da vida das pessoas que estão nessa igreja. Nós vemos aqui pessoas abençoadas. Nós aqui ficamos preocupados quando começou a pandemia, 2020, né? 20 ou 21, eu acho. A gente se reuniu como pastor, o que vai acontecer? Será que vai ter um desemprego geral aí? Será que os irmãos vão passar necessidade? Nós fizemos aí uma campanha, juntamos um monte de cesta básica, mas é um monte de cesta básica ali e tal. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês, ninguém ficou desempregado, ninguém passou necessidade. Deus cuidou da vida de todos aqui neste lugar. E nós tivemos que pegar essa cesta básica toda e doar para a casa de recuperação, tivemos que doar para entidades, porque ninguém precisou. Então nós já estamos vivendo, de certa forma, os princípios, a consequência, nós já estamos vivendo nas nossas vidas a consequência de sermos abençoados, de sermos generosos. Graças a Deus pela sua vida. Esta igreja é uma igreja generosa, esta igreja é uma igreja onde nós podemos ver um fluir de Deus na vida das pessoas e a respeito disso, nós podemos testemunhar que essas pessoas são abençoadas. Mas hoje nós vamos aprender um pouco mais, porque a Bíblia fala 2.162 vezes sobre dar. Você veja que a Bíblia fala 270 vezes sobre crer. Ela fala 371 vezes a palavra amor. Ela fala orar, ou melhor, 371 vezes sobre orar e 714 vezes sobre amor. Mas a Bíblia fala 2.162 vezes sobre dar. E por que disso? Por que Deus está falando sempre sobre dar? Porque este princípio é um princípio importante para que você seja abençoado. E quando nós aprendemos a ser generosos, nós somos abençoados por Deus. Quando nós aprendemos e entendemos e colocamos em prática, porque além de ouvir, nós precisamos viver. Além de ouvir, nós precisamos colocar em prática aquilo que a palavra nos ensina. Quando nós conseguimos colocar em prática, nós somos abençoados. Então hoje nós vamos falar a respeito do princípio do primeiro. Diga primeiro. Eu quero ler com vocês Êxodo capítulo 13, do verso 1 ao verso 2. Êxodo capítulo 13, do verso 1 ao verso 2. O texto diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Consagre a mim todos os primogênitos. Diga primogênito. O primeiro filho israelita me pertence. Diga me pertence. E não somente entre os homens, mas também entre os animais. Tá? Vamos ler também 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, que diz assim: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias, diga primícias, dentre aqueles que dormiram. Também eu quero ler com vocês Números capítulo 15 e o verso 20, que diz assim: Apresentem um bolo feito das primícias, diga primícias, da farinha de vocês, apresentem-no como contribuição da sua colheita. E por fim, Deuteronômio capítulo 18, verso 4, que diz assim: Vocês terão que dar-lhes as primícias, diga novamente primícias, do trigo, do vinho, do azeite e a primeira lã da tosquia das ovelhas. E eu queria te fazer uma pergunta nesta noite. Qual é a prioridade da sua vida? Quem é primeiro para você? Qual é a prioridade da sua vida? Às vezes quando a gente fala isso, a gente faz essa pergunta, muitas pessoas falam: não, Deus é minha prioridade. Deus é prioridade na minha vida. E aí eu pergunto de novo: é mesmo? Será que é verdadeiramente? Existe uma forma de nós medirmos qual é a prioridade na nossa vida. E nós medimos a prioridade na nossa vida também, não só desta forma, mas partindo de uma avaliação de como nós administramos as posses que nós temos. Porque a forma como nós administramos as posses que nós temos, e quando eu falo posses, eu estou dizendo do seu patrimônio, eu estou dizendo, enfim, de tudo aquilo que Deus te deu, do seu salário, enfim, do seu prolabore, enfim. A pergunta é como nós administramos isso.
vai indicar quais são as prioridades na nossa vida. Porque às vezes nós dizemos que Deus é prioridade na nossa vida, mas às vezes esse Deus ser prioridade na nossa vida, ele não se demonstra a partir da forma como nós administramos as nossas posses. Porque, querido, deixa eu te dizer, aquilo que é prioridade na nossa vida, a gente dá um jeito para investir tempo ou investir dinheiro. É verdade ou não é? Vou perguntar de novo, é verdade ou não é? Se você não acredita que seja verdade, eu vou te provar que é. Você está meio apertado lá, as contas estão no limite ali. Mas você vai passear lá, né, no shopping Paládio, e aí você vê a mulher, né? Mulher gosta. Vê aquele sapato na vitrine, né? Não é prioridade sua naquele momento, mas você vê, você se apaixona por aquele sapato se apaixona por você. É amor à primeira vista. O que você faz? Você inverte as suas prioridades. Você sai dali com a sacolinha, não, mas eu passei no cartão em 8 vezes. Né? Mas você o quê? Você tira aquilo que não é prioridade lá de baixo, joga lá em cima. Então, deixa eu te dizer, a forma como você administra as suas posses vai demonstrar o que é prioridade. Queridos, quando você decide em família lá, vamos fazer uma viagem para o exterior, nós vamos lá para Disney, eu quero conhecer o Pateta, o Mickey, né? E aí o que você faz? Você envolve todas as suas prioridades para isso. Eu falei de manhã, a minha irmã Vivian, ela e o Miro, meu cunhado, eles foram viajar, fazer uma viagem para o exterior. E aí, quando eles resolveram fazer a viagem, eles mudaram tudo, eles fizeram uma programação na vida deles. A minha irmã toda organizada, tinha uma planilha na porta da geladeira, e as crianças pediam alguma coisa. Não, a prioridade agora é a viagem, tudo aqui para a viagem e tal. Quando nós temos uma prioridade na nossa vida, nós o quê? Nós organizamos as nossas posses para atender essa prioridade na nossa vida. O cara está lá, o dinheiro está curto, mas ele fala, eu queria tanto trocar a roda do carro, né? Comprar um molinete, está com a conta toda apertada, chega em casa, parece com uma carretilha, um molinete novo. Não é verdade? Os pescadores aí. Ou trocou a roda do carro. Então, aquilo que é prioridade na nossa vida, aquilo que é prioridade no nosso coração, ele se torna prioridade na gestão das nossas posses. Essa é uma realidade, querido. É assim que funciona. Você pode tentar, mas você não pode dizer que não seja assim, porque se é assim na minha vida, é assim também na sua vida. Quando você tem uma prioridade no seu coração, essa prioridade do seu coração, ela vai tomar o primeiro lugar na gestão das suas posses. Né? Os caras vão lá, o cara quer viajar, ele corre lá no banco falar com o Flávio, pedir um papagaio lá para poder ir para os Estados Unidos, né, Flávio? O Flávio fica feliz da vida de dar um papagaio para ele, né? Ele é gerente de banco, coisa que mais gerente de banco gosta é emprestar dinheiro, né? Então, por quê? Porque aquilo virou prioridade na vida da pessoa. A pessoa até empresta dinheiro, se aquilo virou prioridade. Então, o que é prioridade na sua vida? Se você falar assim, Deus é prioridade na minha vida, será que a administração das suas posses testifica realmente que Deus é prioridade na sua vida? Não precisa responder. Essa é uma pergunta retórica para você apenas raciocinar sobre ela e pensar sobre ela. Então, o que é prioridade na nossa vida? Então, nós sempre vamos achar tempo e condição de investir quando nós colocamos algo como prioridade. Jesus, em certa ocasião, no capítulo 6 de Mateus, ele disse, olha, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que Jesus está dizendo, olha, não é que você não pode ir para Disney se você quiser. O que Jesus está dizendo não é que você não possa comprar um sapato novo na promoção do shopping cidade. Não é que você não possa comprar um molinete novo para ir pescar com o pastor lá em agosto. Não. A questão é, coloque prioridades na sua vida. E Jesus já apontou qual deve ser a nossa prioridade. Jesus já disse, olha, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas, em uma outra tradução, e as demais coisas, vos serão acrescentadas. Quando nós compreendemos, entendemos o princípio do primeiro, da primazia, quando Deus se torna
princípio principal, quando Deus se torna prioridade na nossa vida, nós vamos colocar Deus em primeiro lugar. E isso se refletirá, inclusive, na administração das nossas posses. Deus será primeiro lugar na nossa vida. E Deus vai nos abençoar. E as outras coisas irão acontecer também. Então, nós precisamos entender isso. E eu quero falar com vocês a respeito do princípio do primeiro. E a primeira coisa que você precisa entender, olhando, nós vamos ver alguns versos, nós vamos ver alguns textos bíblicos, para a gente entender isso. A primeira coisa é, o primogênito deve ser sacrificado em oferta ao Senhor ou resgatado. Nós lemos isso lá em Êxodo capítulo 13, o verso 1 e o verso 2. Êxodo capítulo 13, verso 1 e o verso 2 diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgate com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Mas se não quiser resgatá-la, quebre-lhe o pescoço. Resgate também todo o primogênito entre os seus filhos. O que diz esse texto? Você precisa entender o contexto disso. O povo hebreu, o povo de Deus, ele era escravo no Egito. E viveu 400 anos na escravidão no Egito. E a Bíblia diz que Deus ouviu o lamento e ouviu o choro daquele povo. E Deus então trouxe a libertação para aquele povo. Deus levantou Moisés para que Moisés fosse o libertador, tirasse aquele povo da escravidão no Egito e levasse aquele povo para a terra prometida. A terra que Deus já tinha dado a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então cabe a Moisés levar esse povo para lá. Esse povo que sai do Egito não eram empresários, esse povo que sai do Egito não eram donos de muitas posses, esse povo que sai do Egito não eram classe média alta, mas a Bíblia diz que eles eram escravos no Egito. E esse povo, mesmo sendo escravo no Egito, a Bíblia diz que havia inúmeras promessas de Deus para que esse povo fosse abençoado na terra prometida. E aqui tem uma coisa que você precisa entender, presta atenção. As promessas que Deus tem para abençoar a sua vida, elas independem da tua história, elas independem de quem você era, elas independem da família que você veio, elas independem do lugar em que você nasceu, elas independem das circunstâncias adversas que você já passou. As promessas que Deus tem para você, as promessas que a palavra de Deus tem para você são promessas de bênção, e elas são maiores do que as circunstâncias. Porque tem muitas pessoas que falam assim, não, eu não vou ser nada na vida, eu nunca vou ter nada na vida, porque eu nasci numa casa pobre, eu vim de uma família pobre, eu vim de uma circunstância difícil. Mas veja, Deus está falando com um povo aqui, que é escravo, que era escravo, e escravo não tem posse. Escravo não tem patrimônio nenhum, mas Deus diz, olha, eu vou tirar vocês dessa circunstância, eu vou levar vocês para a terra prometida, e lá vocês serão abençoados, vocês verão a terra que mana leite e mel, e lá será um lugar de bênção, será um lugar de vitória, e vocês serão vitoriosos naquele lugar. Porque a promessa de Deus, a bênção de Deus independe da tua circunstância. Às vezes eu encontro pessoas dizendo, não, pastor, acho que a minha vida vai ser sempre assim, a minha vida vai ser sempre essa circunstância ruim, a minha vida parece que eu não dou conta de prosperar, eu não consigo prosperar, isso talvez esteja relacionado à minha criação, isso talvez esteja relacionado à minha formação, eu não consigo dar um passo para frente. Deixa eu te dizer, a bênção que Deus tem para a tua vida, as promessas que Deus tem para você, elas independem da tua história. Porque Deus é um Deus que reescreve história. Deus é um Deus que refaz histórias. Deus é um Deus que não leva em circunstância o teu passado para te abençoar. Porque a promessa dele vai além de qualquer circunstância do passado. E veja, Deus fala com esse povo, Deus leva esse povo para a terra prometida. E Deus faz uma aliança com esse povo. A aliança de Deus com esse povo era o seguinte, se vocês me obedecerem, se vocês andarem segundo a minha aliança, segundo o meu estatuto, segundo os meus mandamentos, vocês serão abençoados. E parte desses mandamentos está aqui no texto que nós lemos. Um desses mandamentos era o mandamento de consagrar ao Senhor todo primogênito que nascia. Então todo primogênito que nascia na terra de Israel, seja animal
ou seja, humano. Todo primogênito que nascia na terra de Israel não pertencia ao homem, era do Senhor. Então significava o seguinte: você tinha lá uma criação de cabrito, né? Os cabritinhos tudo bé, né? Cabritinho faz bé, né? E aí a cabritinha ficou prenha e nasceu um cabritinho. Aquele primeiro não era do homem. Aquele primeiro animal, ele era levado no tabernáculo e era oferecido a Deus como uma oferta. Então todos os animais que nasciam na terra de Israel, o primeiro, o primogênito, o primeiro que nascesse, ele não pertencia ao dono do animal, mas ele pertencia a Deus. E interessante que esse texto que nós lemos, ele fala inclusive do jumento. Por que esse texto faz alusão ao jumento? Nós precisamos entender isso. Às vezes a gente lê a Bíblia, passa por cima de detalhes que a gente não compreende. Porque o jumento, a mula, ela era considerada um animal impuro para o judeu. Ela não era um animal que servia para o sacrifício de oferta a Deus, ela era considerada um animal impuro. Mas os judeus que saíram, os hebreus melhores, que saíram do Egito, eles trouxeram algumas mulas. Por quê? Porque era um animal de carga, ele carregava peso e ajudava nessa jornada. Então, o que Deus está dizendo, olha, todo animal deve ser sacrificado e oferecido a mim. A mula, como é um animal imundo, ela não pode ser oferecida em sacrifício. Então o que você vai fazer? Nasceu uma mula, então você vai trocar a mula por um cordeiro, por uma ovelha que pode ser oferecida em sacrifício. E o texto diz assim: mas se você não quiser dar um cordeiro por essa mula, por esse jumento que nasceu, você vai matar este animal. E por que você vai matar este animal? Porque ele não te pertence. Ele não é teu. Ele é de Deus. O homem não podia usar aquilo, o primogênito. O homem não poderia fazer uso do primogênito. E não eram os animais, as pessoas também. Todo primogênito nascido, sejam animais ou seja homem, eram oferecidos a Deus. Então todo primeiro filho macho nascido não pertencia ao pai e à mãe, pertencia a Deus. Mas e aí, pastor, como é que faz? Oferecia o filho em sacrifício? Não. A própria lei de Moisés dizia que quando você nascia, você tinha um filho macho, esse filho pertencia a Deus. Então você levava uma oferta em prata, que simbolizava o valor deste filho seu, e você entregava esta oferta a Deus. É isso que está dizendo: a jumenta será resgatada com um cordeiro, e o homem será resgatado com uma oferta. Então você entregava a Deus uma oferta a respeito daquela criança que nasceu. Por quê? Porque todo primogênito não pertencia ao homem. O primogênito é de Deus, é isso que o texto está dizendo. E isso faz parte da aliança. Faz parte do concerto, da aliança que Deus estabeleceu com Israel. Então veja, fica claro o pertencimento a Deus da primícia, do primeiro. Neste processo nós entendemos que Deus, o primeiro é de Deus, não é do homem. O primeiro é de Deus, não é do homem. E queridos, é necessário ter fé para dar o primeiro. Porque o cara que tinha lá algumas ovelhas, quando nascia uma ovelha, ele não sabia se ia nascer mais ovelhas. Poderia ser a primeira e a única. Então, dar o primeiro a Deus, dar primazia a Deus, dar prioridade a Deus, oferecer a Deus a primícia, ela é um ato de fé. Porque muitas vezes a pessoa que oferecia ali, ela não tinha a certeza e a convicção de que ela teria mais. Mas a lei dizia: o primeiro é de Deus. A primícia é de Deus. A primazia é de Deus. O princípio é de Deus. Então veja, a primeira porção tem a redenção e ela se torna a porção redentora. Então veja, quando nós oferecemos o primeiro a Deus, Deus abençoa o restante. Quando nós oferecemos o primeiro ao Senhor, quando nós, nesta aliança que nós temos com Deus, quando nós devolvemos a Deus aquilo que é dele, porque veja,
o primeiro não pertence ao homem, segundo o estatuto de Deus com o povo hebreu. O primeiro pertence ao Senhor. Então, se uma pessoa usava aquilo que não era dele, a pessoa estava se apropriando de algo que não lhe pertencia. E eu falei de manhã, no nosso Código Penal, nós temos o crime de apropriação indébita, dá até cadeia. Não pertence ao homem, é de Deus. Esse animal não pertencia ao homem, pertencia a Deus. Então, ele não poderia se apropriar daquilo que não era dele. Ele era um depositário. Deus entregava na mão dele. E a função dele era levar aquilo até o sacerdote e aquilo ser oferecido a Deus em oferta. A segunda coisa que nós aprendemos, e eu quero ler mais alguns textos com você, vamos ler Provérbios 3, 9 e 10, que diz assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E ó a consequência disso: os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Novamente, nós vemos aqui o princípio da primazia. Era do Senhor não apenas o primeiro animal. Mas, pastor, por que você está falando aqui de animal, de trigo, de vinho? Porque a economia deste povo, neste momento, era uma economia agrícola. Não tinha indústria lá, não tinha prestador de serviço, não tinha banco. Então, as pessoas viviam da agricultura. As pessoas viviam da agricultura e da pecuária. Ou seja, as pessoas viviam da plantação de trigo, da plantação de uva, da plantação de frutas, e as pessoas viviam também da criação de animais. Então, o que o texto bíblico está dizendo é que não era somente os animais, mas inclusive o fruto da terra. Então, se a pessoa tinha lá um terreno, se a pessoa tinha um espaço e ela plantava trigo, ela deveria oferecer a Deus a primeira parte. Ela deveria oferecer a Deus os primeiros frutos daquilo. E veja, Provérbios não é lei, Provérbios é depois da lei. O livro de Provérbios foi escrito séculos depois da lei de Moisés. E isso nos mostra que este princípio, ele caminhou com a história deste povo. Então veja, ele diz: honre ao Senhor com seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Nós devemos honrar a Deus, devolvendo a Deus, entregando a Deus o primeiro, a primazia do nosso trabalho, independente de qual seja o seu trabalho. Aqui ou era pecuária ou era agricultura, mas independente de qual fosse o trabalho, eles deveriam oferecer ao Senhor. Veja o que diz Êxodo 23, 19. Êxodo 23, 19. Tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, o melhor dos seus primeiros frutos das suas colheitas. O melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Então, quando a pessoa plantava uma vinha bonita, dava aqueles cachos de uva bonito, os primeiros frutos, o melhor, ele escolhia os melhores cachos, as melhores frutas, ele escolhia a primeira colheita que ele fazia. Ele oferecia aquilo a Deus, e ele entregava aquilo, ele levava aquilo até o santuário, até o tabernáculo, e oferecia aquilo como uma oferta a Deus. É aquela pessoa que chega diante de Deus e fala: Senhor, está aqui a minha oferta, eu sou grato a Ti, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito pela minha vida. Eu sou grato a Ti porque esse ano a colheita foi muito grande. Eu sou grato a Ti porque eu fui abençoado. Então aquelas pessoas, elas levavam essas ofertas a Deus em gratidão a Deus por aquilo que tinha acontecido. E interessante, Malaquias 3, verso 10 diz assim: traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa, e ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E veja que ele está dizendo: olha, levem a primícia, levem a oferta até o templo. E nós precisamos entender, queridos, que não somos nós que gerenciamos a entrega disso. Não somos nós que decidimos o que nós vamos fazer com a nossa oferta, com o nosso dízimo. Mas o texto diz que cabe a nós levarmos. Não podia ser assim, a pessoa fala: não, vou pegar essa primícia aqui, vou pegar essa oferta,
e vou, sei lá, vou dar para os pobres, vou fazer uma benfeitoria com alguém. Não. O princípio dizia que eles tinham que levar aquilo até o templo. Então, querido, nós precisamos entender isso, que se queremos ser abençoados, a partir do entendimento de que existe uma primazia de Deus na nossa vida, nós precisamos entender que nós precisamos levar até Deus a primazia, a primícia daquilo que Ele tem nos dado. E olha, eu até grifei aqui, isso estava no livro. Existem duas escolhas que podem acontecer em relação aos dízimos e ofertas. E isso é muito forte. Você pode trazê-los ou você pode roubá-los. Estas são as únicas opções. Ou trazer ou roubar. Não tem uma terceira opção. Porque aquilo não nos pertence. Aquilo que não nos pertence, nós não fazemos gestão daquilo. Você não pode pensar assim, esse mês eu vou pegar meu dízimo, eu vi aqui uma propaganda na televisão da LBV, um monte de criancinha precisando, eu vou mandar lá para a LBV meu dízimo. Não. Você não faz gestão daquilo que não é seu. Você não pode fazer gestão daquilo que não te pertence. Quando nós pegamos algo que não nos pertence, como diz o texto do livro aqui, nós estamos nos apropriando, estamos cometendo aí um crime. E veja como é que isso é interessante. Josué capítulo 6, vocês conhecem essa história? É a história de Jericó. Josué capítulo 6 diz assim, olha, a cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para a destruição. Somente a prostituta Raabe e todos que estão com ele em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que sejam destruídas. Do contrário, vocês trarão destruição e desgraça para o acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Você conhece essa história? Neste caminho de Israel ser abençoado, quando eles saíram do Egito, e Deus está levando eles pelo deserto, a primeira cidade que eles conquistam, a primeira cidade que eles têm para conquistar é a cidade de Jericó. Jericó ficava logo que eles passavam o rio Jordão, eles entravam na terra prometida, e então a primeira cidade que existia ali era a cidade de Jericó. E a cidade de Jericó, ela era conhecida por ser uma cidade altamente fortificada. Então Deus está falando, agora vocês vão tomar Jericó. Vocês vão invadir Jericó e vocês vão tomar Jericó. E naquela época, nós estamos falando da antiguidade, os despojos de guerra, eles serviam para aumentar a economia daquele povo que venceu. Então o povo que vencia uma batalha, o povo que vencia uma guerra, eles se fartavam dos despojos de guerra. O que eram os despojos de guerra? Era o ouro, a prata, enfim, roupas, enfim, tudo que eles podiam tomar, eles venciam a guerra e eles levavam aqueles despojos para eles. Agora olha que interessante, a primeira cidade que eles vão conquistar, Deus diz para eles, olha, dessa cidade vocês não vão pegar nada. Olha o princípio do primeiro. Dessa cidade vocês não podem pegar nada, nem um parafuso velho, nem um prego enferrujado. Tudo que tem nessa cidade pertence ao Senhor. Tudo que existe nessa cidade não é de vocês, é do Senhor. Por que a primeira cidade que eles vão conquistar, pastor Luiz? Eles deviam oferecer essa primeira cidade integralmente a Deus. E Deus fala para Josué, tudo que tem nessa cidade será destruído se não servir, e aquilo que é ouro, prata e bronze será levado para o tabernáculo. E vocês conhecem a história? E Israel foi lá, e Deus abençoou, e Deus então deu a vitória para Israel. Israel conseguiu transpor aqueles muros de forma milagrosa. A Bíblia diz que eles não tinham canhão, eles não tinham um avião supersônico, eles não tinham bombas, mas eles tinham um Deus que lutava por eles, um Deus que ia à frente, e através do milagre eles deram 7 voltas ao redor de Jericó, e eles levantaram a sua voz num grito, e quando eles gritaram, os muros de Jericó ruíram e caíram, e eles invadiram a cidade, e eles destruíram a cidade, e eles tinham na mente dele que todas aquelas coisas que eles iam encontrar pelo meio do caminho, não era deles, era do Senhor. Mas tinha um homem desavisado lá, chamado Acã.
Esse homem, eu não sei se na hora que Deus estava falando com o profeta, ele estava assistindo o jogo do Corinthians, né? Ou ele não prestou atenção, ou ele era um ladrão mesmo. De repente ele viu algumas coisas, ele falou assim, bom, isso aqui não é de ninguém, eu acho que Deus não vai se importar se eu pegar essas poucas coisas aqui. Ele pegou uns utensílios que tinham lá, de prata, de bronze, eu não lembro o texto direito, disse que ele enfiou no bolso do paletó aquilo, e foi embora, feliz da vida, ganhamos a batalha, vencemos a batalha. Agora nós vamos agora invadir uma próxima cidade. A próxima cidade que nós vamos invadir, diz que era uma cidadezinha pequenininha, fraquinha, um povo magrinho, um povo, né? O nome da cidade já dava medo, porque o nome da cidade era Ai. Então aquele povo que vivia reclamando, ai. Então o que Israel pensou? Se nós conseguimos vencer Jericó, que é a cidade mais bem estruturada, mais bem guardada, de Ai nós vamos passar por cima. Vai ser ai daqui, ai de lá, mas na vida deles. O que aconteceu? Foram guerrear com aquela cidadezinha de Ai, tomaram um pau, apanharam, saíram envergonhados. E aí Josué fala, Deus, o que aconteceu, Deus? Nós vencemos Jericó, que era intransponível. Chegamos agora diante de um mísero desafio, de uma batalha que a gente ganharia com um pé e uma mão nas costas. E nós fomos envergonhados. Pessoas morreram. Todo mundo conhece essa história, né? Porque todo mundo assistiu na Record, né? É bom de pregar agora sobre o Velho Testamento, que a Record deu uma ajuda aí, né? Eles saíram envergonhados de Ai. E Deus fala, existe pecado no meio do povo. Alguém se apropriou daquilo que não era dele, daquilo que era consagrado ao Senhor. E vocês conhecem a história. Acã trouxe derrota para Israel. E em seguida, Acã trouxe destruição para a sua própria vida e para a vida da sua família. Por quê? Aquilo não era do povo, aquilo era de Deus, aquilo deveria ser levado e oferecido a Deus. Um outro texto interessante é Gênesis capítulo 4, verso 2 e verso 5. Você conhece também esse texto. Diz assim, Gênesis capítulo 4, lá no início da Bíblia, voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Olha que interessante. Durante muito tempo da minha vida, eu tentava teologizar aqui para entender por que Deus aceitou a oferta de Abel e Deus não aceitou a oferta de Caim. Se ambos ofereceram uma oferta a Deus, Abel ofereceu uma oferta a Deus daquilo que era o trabalho dele, ele era pastor de ovelhas, então ele ofereceu do trabalho dele uma oferta a Deus. Caim ofereceu uma oferta a Deus também do seu trabalho, Caim era agricultor, mas por qual motivo Deus aceitou a oferta de Abel e Deus não aceitou a oferta de Caim? E lendo esse livro, eu entendi esse princípio, porque olha, veja que diz o texto, olha, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. O texto não diz que Caim trouxe as primazias. O texto não diz que Caim trouxe as primícias. O texto não diz que Caim pegou o melhor do seu fruto. O texto não diz que Caim escolheu o melhor, que é para Deus. O texto diz que Caim foi lá no celeiro, pegar um negócio aqui e vou levar para Deus lá. Deu uma mãozada lá no que a mão dele conseguiu pegar. E, Senhor, é para o Senhor. Minha oferta para ti, Jesus. Eu te amo. A Bíblia diz que Abel não. Abel olhou para o seu rebanho. Abel olhou para a ovelha melhor que ele tinha. Abel escolheu das primícias. Aquela primeira ovelha, aquela primeira cria, aquela ovelha gorda, diz o texto. Ele escolheu a melhor ovelha do primogênito. E ele então matou essa ovelha e ele levou aquilo como oferta a Deus. E essa é a questão, querido, que você precisa entender. E talvez esse seja o motivo de muitas pessoas estarem patinando na sua vida a respeito das questões financeiras. Porque talvez Deus não seja o primeiro lugar na nossa vida.
Às vezes a nossa oferta, o nosso dízimo a Deus é que nem a oferta de Caim, a gente pega qualquer coisa, a gente dá qualquer coisa lá, só para ter um desencargo de consciência, para eu ir lá na frente, para as pessoas verem que eu fui lá levar o envelopinho lá na frente. A pergunta que eu faço a você nessa noite: Deus é verdadeiramente primícia na sua vida? A gestão dos seus bens, a gestão das suas posses, elas demonstram que Deus é o primeiro lugar, que Deus tem prioridade na sua vida. Então nós aprendemos com esse texto que a primícia significa que nós vamos escolher o melhor para o Senhor, e nós vamos separar o primeiro. Você recebeu o seu pagamento lá, o seu prolabore, do seu trabalho, você não vai pagar primeiro o INSS, depois o Fundo de Garantia, depois o IPTU, IPVA, ISS, PIS, COFINS, FIM Social, e não sei o que. A carga tributária é grande, né? Você separa o primeiro do Senhor. Esse é de Deus. Esse aqui é o melhor que eu posso dar. Está aqui meu dízimo. Isso é do Senhor. E, irmão, já manda já. Às vezes, agora não mais que a gente faz Pix, né? Mas às vezes eu botava no envelope, esquecia lá em cima da estante. E assim, tem o dízimo para levar. Daí eu falava, tá bom, mas avisava durante a semana. Chegava no domingo, trazia guitarra, trazia a Bíblia, e esquecia o envelopinho lá em cima. Chegava em casa, meu Deus do céu, o envelope de dízimo está aqui em cima. Daí semana que vem, de novo. Aí na última semana, meu Deus, vinha correndo aqui, Nira, tá o meu envelope aqui, tá até com pó ele estava, porque ficou em cima da estante. Não, separa. Eu lembro de um irmão que vinha aqui bater na porta aqui, durante a pandemia, a igreja fechada. Tinha ninguém aqui, só estava o pessoal trabalhando aqui, a Lenira da tesouraria, e de repente, batia a porta. Ia ver o irmão, o que você quer, irmão? Não tem culto. Não vim dar culto, não. Eu vim trazer o meu dízimo. Está aqui. Eu conversei com esse irmão uma vez, ele falou assim, pastor, eu sou um homem milionário. Eu falei, como assim, você é um homem milionário? Eu falei, eu sou milionário. Eu tenho uma casa que vale tanto, uma casa que vale tanto. Eu comecei a somar, falei, realmente, rapaz, tu é milionário mesmo, se somar o teu patrimônio. E, irmãos, esse homem era vigia. Esse homem não era médico, esse homem não era doutor, esse homem talvez, não sei qual é a formação dele, mas ele tem uma formação muito simples, mas ele é abençoado. Mas ele me falou assim, pastor, na pandemia eu tinha umas casinhas de aluguel, às vezes os caras nem tinham me pago o aluguel, mas eu mesmo sem receber, eu já separava o dízimo daquele aluguel, no dia que eu já tinha combinado com Deus, que o dia que eu levava o dízimo, eu já separava o dízimo daquele aluguel, e eu não tinha recebido ainda, mas eu separava a parte que era de Deus, eu botava no envelopinho, e ele vinha aqui, batia na porta e trazia o seu dízimo, a sua oferta. Ele é abençoado, eu testifico sobre a vida dele, ele é abençoado. E nós precisamos colocar na nossa vida, nós precisamos colocar em prática na nossa vida esse princípio. Deus deve ser prioridade na nossa vida. Nós devemos separar aquilo que é de Deus, porque aquilo que é de Deus não é nosso, nós falamos às vezes errado dar. Nós não podemos dar para alguém aquilo que já é dela. Então a melhor tradução seria devolver, entregar aquilo que é de Deus. E a pergunta que eu faço para você nessa noite: Deus é prioridade na sua vida? Deus é prioridade na sua vida? E eu queria te fazer um desafio. Fique de pé nesse instante, nós vamos encerrar. Eu queria te fazer um desafio. Talvez você ouviu essa palavra e talvez você entende que você é uma dessas pessoas que você precisa melhorar a esse respeito. Que você precisa mudar a sua vida a respeito de ofertar, você precisa mudar a sua vida a respeito de dizimar, você precisa, talvez essas coisas que eu falei, você até já sabia, você sempre soube a respeito disso, mas talvez até hoje você não conseguiu colocar isso em prática, de dar a Deus a prioridade que Ele deve ter na sua vida, de dar a Deus a prioridade que as coisas do Senhor devem ter na sua vida. Talvez até hoje você não conseguiu colocar isso em prática. E eu quero te desafiar nessa noite, porque, querido, você não pode sair daqui da mesma maneira que você chegou. Você não pode voltar para sua casa para repetir a mesma história, repetir o mesmo ciclo. Eu tenho certeza que você vai sair daqui nessa noite e você será grandemente abençoado, porque o Senhor já designou para a sua vida todas as sortes de bênçãos espirituais. E todas as sortes de bênçãos espirituais está incluso você ter uma vida financeira abençoada.
A Bíblia fala que as bênçãos do Senhor, o Senhor tem planos para nós, e são planos de bem e não de mal. Nós não podemos continuar vivendo escravos da dívida, continuar vivendo escravo do banco, continuar vivendo escravo das circunstâncias adversas, mas nós devemos viver além dessas circunstâncias, desfrutando daquilo que Deus tem para nós. E nós passamos a desfrutar das promessas de Deus, quando nós passamos a viver os princípios da palavra de Deus. E o princípio da primazia é um princípio que vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Você vai receber seu pagamento, a primeira coisa que você vai fazer, eu vou fazer já o Pix do meu dízimo, eu vou fazer já o Pix da minha oferta, eu não vou nem olhar as contas, os boletos que eu tenho para pagar, eu vou fazer já vou mandar. Porque, querido, se você demora para mandar, eu vou fazer um empréstimo aqui de Deus, só que é um empréstimo que você nunca paga depois, né? Então eu quero desafiar você, se você precisa mudar isso na sua vida nessa noite, se você precisa falar, Deus, eu quero mudar a minha história, eu quero deixar Deus de pegar emprestado, porque a Bíblia diz que nós não pegaremos emprestado, mas nós emprestaremos a muitos. Essa é a promessa do Senhor. Então, se você quer viver isso, se você quer mudar isso na sua vida, eu quero te desafiar a você fazer hoje uma renovação de aliança com Deus. Você dizer, Deus, eu quero que o Senhor me perdoe, porque realmente eu fui negligente com algumas coisas a respeito disso, eu tenho sido negligente, e olha, Deus não se importa com o que passou ficou lá atrás, mas que você, a partir de hoje, você fale, Deus, eu quero viver na minha vida o princípio do primeiro. O primeiro não me pertence, o primogênito não me pertence, a primeira colheita não me pertence, é do Senhor, e eu quero levar isso ao Senhor. Então, se você entende que você precisa fazer isso na sua vida, eu não vou pedir para você vir aqui à frente, nosso tempo já está se esgotando, mas eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração. Só coloque a sua mão no seu coração se você entende que isso é para você. Só coloque a sua mão no seu coração se você entende que você precisa renovar os seus votos com Deus. Se você já está vivendo isso na sua vida, amém, porque eu tenho certeza que você já está colhendo. Mas se você entende que você precisa renovar os seus votos a Deus, a sua aliança com Deus, a respeito disso, da primazia, das primícias, se você entende que isso é necessário na sua vida, eu quero que você coloque a sua mão no seu coração, e eu quero orar com você. Eu quero orar com você, renovando aqui os votos a Deus, de que nós iremos colocar o Senhor como prioridade na nossa vida, Pai. Deus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, porque muitas vezes, Senhor, talvez nós somos negligentes com aquilo que o Senhor nos deu, nós somos negligentes em devolver ao Senhor e entregar ao Senhor aquilo que não é nosso, aquilo que é do Senhor. Muitas vezes nós somos negligentes quanto a isso, Pai. Por isso, Deus, nós pedimos perdão nessa noite a Ti, Pai. E nós pedimos perdão ao Senhor, e nós queremos, Deus, todos esses, Pai, que estão com a sua mão no seu coração, querem viver na sua vida a realidade das primícias do Senhor, de devolver ao Senhor, de oferecer ao Senhor aquilo que é dele, as primícias do Senhor. E Deus, eu profetizo, Deus, como profeta do Senhor, como ministro do Evangelho, Pai, eu profetizo sobre a vida da tua igreja, que as promessas a respeito disso, que as consequências a respeito disso, serão realidade na vida do teu povo. O teu povo vai colher e vai comer do melhor dessa terra. O teu povo viverá a prosperidade que o Senhor tem para todos. O teu povo viverá a realidade da tua palavra, e as portas dos céus, as comportas dos céus estarão abertas sobre a vida da tua igreja, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, e eu não posso terminar dizendo para você também que a coisa mais importante que você pode oferecer a Deus, a coisa mais importante que você pode devolver a Deus, é a sua vida. Deixa eu dizer algo para você. Eu falei no começo, Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, e o Senhor perdoou os nossos pecados, e o Senhor perdoou os nossos pecados para que nós voltássemos a Deus, para que nós pudéssemos nos relacionar com Deus. Talvez exista alguém nessa noite que entrou aqui, e talvez você olhe para a sua vida e você fale, nossa, Deus está tão distante da minha vida, eu estou tão distante de Deus. E talvez no seu coração arde um desejo de você entregar a sua vida a Jesus. Eu quero dizer que é a decisão mais importante que você pode fazer em toda a sua história, porque todas as outras bênçãos, inclusive a bênção financeira, ela é consequência de uma decisão que você toma por Jesus.
Então eu não quero terminar esse culto sem dar a oportunidade a alguém que porventura esteja aqui nessa noite e você deseja no seu coração assumir um compromisso com Deus. Pastor, eu quero a partir de hoje andar com Jesus, eu quero que Ele entre na minha casa, como diz naquela canção, eu quero que Ele entre na minha vida, eu quero que Ele mude a minha história. Talvez você olhe para a sua história, você acha que os seus pecados não podem ser perdoados, talvez você caminhe na sua vida com um peso de acusação sobre você, talvez o diabo tenha acusado você de uma série de erros, de coisas erradas que você cometeu. Mas eu quero dizer para você nessa noite o Senhor tem libertação para você. Nessa noite o Senhor Jesus está com seus braços abertos, dizendo a você: vinde, vinde, vinde. A palavra do Senhor diz que Deus é aquele que ouve a oração, Deus ouve o clamor. Então eu quero dar uma oportunidade a você nessa noite de entregar sua vida a Jesus. Ou talvez você até já em algum momento da sua história você já entregou sua vida a Jesus, mas você andou por outros caminhos, você se desviou, você foi para lugares distantes, assim como um filho pródigo. E nessa noite é momento de você se reconciliar com Deus. Então eu quero orar por você, e eu queria orar pela sua vida. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, ou se você deseja se reconciliar com Deus, eu queria orar por você. E a única coisa que você precisa fazer é dar um sinal com a sua mão. Existe alguém aqui nessa noite? Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Deus te abençoe, querido. Existe mais alguém aqui nessa noite? Deus te abençoe, que deseja se reconciliar com o Senhor, ou deseja entregar a sua vida a Jesus. 3 pessoas aqui embaixo, aí em cima. Tem alguém que deseja se reconciliar com o Senhor ou entregar a sua vida a Jesus? Aleluia. Eu quero orar por você. Eu quero pedir para os intercessores já virem aqui à frente. Já venham aqui para frente, intercessores. Querido, e você que levantou a mão, eu quero te fazer o segundo desafio. Vem aqui que eu vou orar por você aqui de cima. Vem aqui que eu quero orar por você. A sua história vai mudar a partir de hoje. A sua vida vai mudar a partir de hoje. Deus vai reescrever a sua história. Deus tem uma nova história para você. Você não pode voltar para sua casa da mesma maneira que você chegou aqui, mas você deve voltar para sua casa sabendo que Jesus te ama. O Senhor te ama tanto que Ele morreu na cruz do Calvário pela sua vida. Ele morreu na cruz do Calvário por você, e Ele quer te salvar. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Pai, em nome de Jesus, aqui estão essas vidas, Pai. Nós somos gratos a Ti por cada um desses Teus filhos, Pai, que estão aqui nesse momento. Pai, escreve os seus nomes no livro da vida. Aqueles que estão entregando a sua vida a Jesus, aqueles que estão se reconciliando com o Senhor nessa noite, que eles possam verdadeiramente viver a realidade de andar com o Senhor, de serem filhos do Senhor, Pai, e que Deus, eles possam sair daqui com a convicção, com a certeza, Pai, de que são filhos do Senhor. Pai, o Senhor os ama tanto, Pai, que a Tua palavra diz que o Senhor deu o Seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, Pai. Nós abençoamos a sua vida, que essas pessoas saiam daqui diferente da forma como entraram, e que elas saiam convictas de que o Senhor é Deus na vida de cada uma delas, Pai. Obrigado, Deus, por essas vidas, Pai. Obrigado, Deus, por essas vidas, Pai. Nós te louvamos, porque hoje houve salvação nesta casa, hoje houve salvação neste lugar. Nós te adoramos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.